Pode não parecer, mas existem vários detalhes sobre a vida dos personagens de Peppa Pig que nem sempre são ditos, mas estão na série. Será que você tem ideia das histórias de fundo desse desenho? Divórcio da família Leão. No episódio Larenzo Leão, Peppa fez amizade com Larenzo, o filho do Senhor Leão, que vive no zoológico com seu pai. Até aí tudo bem, mas uma certa fala do Larenzo muda tudo o que pensávamos dessa família. Ele revela que tem 2 quartos, um na casa de seu pai e outro na casa de sua mãe, revelando que seus pais vivem em residências separadas. A Peppa até visita o outro quarto do Larenzo na casa da mãe dele nesse mesmo episódio, o que prova que ele estava dizendo a verdade. E isso significa uma coisa: os pais de Larenzo são separados. Então ele vive a vida de uma criança com pais divorciados. Assim como muitos fãs do desenho, que agora tem um personagem em que podem se enxergar. E olha que essa daqui é só uma das 11 histórias de fundo que você nunca notou em Peppa Pig. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Família Ovelha Rica. A Suzy Ovelha vem sendo a melhor amiga da Peppa desde que as duas eram nenéns recém-nascidos. Mas ainda assim não sabemos tanto sobre sua família quanto gostaríamos. Porém, existe mais de um indício de que a família Ovelha tem muito mais dinheiro do que qualquer um poderia imaginar. É sério, a sua mãe talvez seja rica. Todo mundo que deu uma olhada na família da Suzy vai perceber que a garota vive apenas com sua mãe, sem a presença de um pai. Ou seja, a mamãe ovelha provavelmente é a única que sustenta a família. Mesmo assim, a sua casa é bem grande, tendo 3 quartos. Um para a Suzy, outro para a mamãe ovelha e outro para a vovó ovelha, além de um sótão. É quase do mesmo tamanho que a residência Pig original, ou seja, de antes da reforma que foi feita na época do nascimento da Evie Pig. Não sabemos qual é o emprego da mamãe ovelha, mas certamente deve pagar muito bem. E isso fica ainda mais evidente no episódio A Mudança da Vovó Ovelha. Durante esse episódio, Vovó Ovelha diz que quer criar algo, e Suzy fala que ela pode comprar algo e que é fácil. Basta clicar no botão do computador da mamãe. Uma criança só fala assim quando seus responsáveis a deixam comprar coisas no computador, algo que nenhum adulto que precisa se preocupar com dinheiro deixaria. Então sim, a mamãe ovelha deve ter grana de sobra. Magia. Durante a maior parte do tempo, os episódios de Peppa Pig são sobre assuntos bem normais. Brincadeiras, novidades, descobertas, aprendizados, nada que fuja muito do absurdo. No entanto, alguns outros exploram o lado sobrenatural do universo da porquinha e deixam claro algo em que poucos de nós pensamos muito. A magia e o sobrenatural existem nesse desenho. Somos lembrados desse fato nos episódios natalinos em que o Papai Noel aparece, já que chegamos a vê-lo voando por cima da cidade com sua carroça puxada por renas voadoras. Também não podemos nos esquecer do episódio em que Peppa coloca o seu dente debaixo do travesseiro e ele vem ser buscado pela fada do dente. Ou até mesmo de todas as vezes que o Super Batata deu as caras no show. Ele não é apenas um apresentador de programas qualquer, porque já demonstrou várias vezes ter a habilidade de voar e de ser super forte igual ao Superman. Seres sobrenaturais com superpoderes existem em Peppa Pig, mas não sabemos exatamente qual é a origem deles e como eles realmente funcionam. Vovô Pig criminoso. O pai da mamãe Pig sempre demonstrou ser um ótimo avô para Peppa e George, mas acredite, a sua juventude parece ter sido bem violenta e até mesmo criminosa, ou ao menos é o que certos momentos dão a entender. Vovô Pig diz ter sido marinheiro quando jovem, e acreditamos sim que seja verdade, mas um flashback já mostrou que ele também foi um motoqueiro. Neste flashback, vemos o jovem Vovô Pig pilotando uma moto e usando uma jaqueta de couro, enquanto a jovem Vovó Pig está logo atrás dele. O que vemos aqui é um casal bem apaixonado, mas é apenas o que eles disseram para Peppa. O Vovô Pig devia ser jovem em meados dos anos 60 e 70, e nessa época as gangues de motoqueiros eram muito populares. Não é uma regra, mas como o Vovô Pig tinha esse estilo de vida de motoqueiro, então existem chances inegáveis de que ele tenha participado de uma gangue de motoqueiros e cometido crimes junto deles. A sua carreira na marinha só deve ter começado anos depois, após Vovô Pig ter se arrependido de seus crimes. Isso explicaria como, por exemplo, ele suspeitou que o Senhor Raposo queria roubar suas galinhas quando o viu de noite perto de sua casa no episódio Animais Noturnos. Mas nos diz,
qual é sua história de fundo favorita de Peppa Pig? Comente aqui embaixo #história com sua opinião para que a gente leia. Tia Dot. O episódio em que Peppa conheceu Tia Dot foi mais do que sensacional, porque conhecer novos membros da família Pig sempre é uma surpresa muito bem-vinda. Porém, até fica parecendo que a Dot foi inventada nesse episódio, o que não é verdade. Apesar de esta ser a primeira aparição dela, a sua existência em Peppa Pig já foi confirmada há mais de 10 anos, antes de ela dar as caras. Isso aconteceu no episódio Cavalos Rodas Brilhantes, em que Peppa recebe um presente vindo de sua tia que vive em outro país, a Dot. E é basicamente isso que é falado dela neste episódio. Ela é uma tia da porquinha que vive fora do país. Nós sequer sabíamos de qual dos pais da Peppa ela era irmã, ao ponto de muitos acreditarem que Dot fosse irmã do Papai Pig. Surdez. Uma das revelações mais surpreendentes de Peppa Pig foi a de que George tem surdez moderada. Ele consegue escutar, mas com dificuldade, e precisa de um aparelho auditivo para conseguir ouvir bem. Quase todo mundo sabe disso agora, mas já parou para pensar que George tem problemas auditivos há muito tempo e não percebemos isso antes? Por muito tempo, essa característica dele foi mais uma história de fundo desconhecida. Durante a maior parte do programa, George falou muito pouco, limitando-se várias vezes a dizer apenas dinossauro em resposta a qualquer coisa que alguém falava. Quase todo mundo pensava na época que George apenas gostava muito de dinossauros e não tinha aprendido a falar muito bem. Agora sabemos a verdade. Por causa da surdez, George às vezes não escutava o que diziam a ele e só respondia dinossauro por não ter ideia do que falar. A condição do George sempre esteve na série como um detalhe secreto. Nós apenas não percebemos até ser tarde demais. Pai da Suzy. Nós citamos que Suzy não vive com seu pai. Apenas ela, Mamãe Ovelha e Vovó Ovelha vivem na casa dela. E esse detalhe também parece contar uma história oculta sobre a família da Suzy. Afinal, algo precisa ter acontecido para o Papai Ovelha não estar presente. E existem algumas possibilidades. Ele e Mamãe Ovelha podem ter se divorciado, ou o Papai Ovelha pode até mesmo ter falecido. Este último caso faz bastante sentido, já que ele nunca é citado, como se fosse um assunto proibido da família Ovelha. Outra possibilidade é o Papai Ovelha estar trabalhando em outro país, o que explicaria muita coisa. Se o Papai Ovelha tiver um emprego muito bom em alguma empresa multinacional, isso explica tanto o motivo de ele não estar presente, quanto o motivo de a família Ovelha ter bastante dinheiro. A maior parte da grana é enviada pelo Papai Ovelha de outro país. Irmã do Papai Pig. Lembra que falamos sobre muitos terem teorizado que Tia Dot era irmã do Papai Pig? Essa teoria foi desmentida após a confirmação de que ela é irmã da Mamãe Pig. Mas os fãs não acreditavam só por acreditarem, e sim porque havia um bom motivo. Em seu escritório, Papai Pig tem um porta-retrato com uma foto em preto e branco de 2 porquinhos, um muito parecido com George e outra muito parecida com Peppa. Só que não faz sentido esses dois na imagem serem seus filhos, porque a imagem está em preto e branco, indicando que se trata de uma foto antiga. É muito mais lógico que o porquinho na foto seja o próprio Papai Pig quando criança. Nesse caso, quem seria a garotinha ao seu lado? Foi diante dessa pergunta que veio a ideia de que a porquinha seria uma possível irmã mais velha do Papai Pig. Antes pensavam que ela era a Dot, mas já que esse não é o caso, por que a irmã do Papai Pig nunca apareceu? Eles são brigados? Ela teve algum fim trágico? Não sabemos, mas torcemos para que a verdade seja revelada um dia. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Paixão. O casamento do Senhor Touro com a Senhora Vaca foi um dos eventos mais bonitos de Peppa Pig e uma prova de que, apesar de o tempo demorar muito para passar nesse universo, os personagens evoluem aos poucos. Mas sabia que, muito antes de se apaixonar pela Senhora Vaca, o Senhor Touro teve outra paixão? Ele era apaixonado pela Madame Gazela, a professora da Peppa. Isso não é deixado totalmente claro, mas dá para perceber quando você junta as peças. Ele muitas vezes aparece próximo da escola da Madame Gazela,
Gazela, apesar de não ter filhos que estudem lá e nem sempre ter algo para consertar no local. Foi aí que os fãs começaram a perceber que ele parecia ter uma quedinha pela Gazela. Ele até mesmo aceitou ser o professor substituto da turma quando Gazela precisou ir ao dentista, mesmo que o pedido tenha sido do nada. Só alguém apaixonado faria isso. Madame Gazela não parece ter correspondido ao amor do touro, enquanto é bom que ele tenha conseguido conquistar o coração da Senhora Vaca. Ex-marido. Falando nisso, a própria Senhora Vaca também parece ter tido um romance com outro antes de se apaixonar pelo Senhor Touro, e a prova viva disso é a Carol Vaca. A personagem misteriosa é uma figurante que aparece em alguns episódios, mas o interessante é que em certas aparições ela está andando com a Senhora Vaca. E isso deu início às teorias de que Carol é filha da Senhora Vaca. Só que é aí que está. A Carol é uma garota da idade da Peppa e já aparecia muito antes de a Senhora Vaca fazer casal com o Senhor Touro, ou seja, não tem como ela ser filha dos dois. Se a Senhora Vaca for de fato a mãe dela, então significa que Carol deve ter sido fruto de um casamento anterior que acabou há algum tempo. Família Pig rica. Nós questionamos a quantidade de dinheiro que a família Ovelha tem, mas a família Pig também tem suas próprias questões envolvendo dinheiro. Na verdade, temos muito mais motivos para acreditar que os pais da Peppa são ricos, e nem sabemos por onde começar. Recentemente, eles reformaram a casa deles e a deixaram enorme, mas Peppa e George sempre foram cheios de brinquedos. A família Pig também viaja bastante para outros países, e viagens internacionais custam bastante dinheiro. Isso tudo e a gente ainda nem citou que o parto da Ivy foi feito na ala lindo do St. Mary, em Londres. Para se ter uma noção, essa maternidade foi onde nasceram os netos mais velhos do rei Charles III, e é um lugar muito caro, praticamente exclusivo para celebridades. Então sim, a família Pig tem muito dinheiro, e faz sentido. Além de Papai Pig ser um engenheiro muito famoso e bem-sucedido, a Mamãe Pig é uma escritora de livros infantis. Se seus livros tiverem vendido muitas cópias, faz sentido que a família tenha esse dinheiro todo. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!